Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Prece. Obrigada a Jesus por nos ensinar a orar. Então, como Jesus mesmo colocou para nós no início da oração, no início das nossas orações, nós vamos rever essa passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, onde ele nos diz que a prece é um ato íntimo. Então, veja o que Jesus nos colocou e que Mateus registrou. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos da rua para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Gente, preciosíssima essa lição. Porque na maioria das vezes, o que nós fazemos, né? Quando nós vamos orar, na verdade, nós nem sabemos o que pedimos. E grande parte da nossa vida, nós oramos muitas vezes por um ato de desespero, esquecendo que a oração deve ser um hábito que nós vamos adicionar às nossas atividades diárias, em todos os momentos da nossa existência. E como diz Jesus, a prece, ela deve ser sempre um ato íntimo de conversa com o Pai ou a quem se dirige, não precisando, pois, de um lugar determinado ou especial. Tá? E conforme diz em João, capítulo 4, versículo 26, mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, vivendo as suas leis na prática do bem a todos e a si mesmo. Tá? Quando nós buscarmos Deus, nós precisamos buscar Deus no íntimo dos nossos corações. Estejamos aonde estivermos,
né? Muitas vezes nós estamos num ambiente agitado, pessoas agitadas, todo mundo reclamando de tudo, você ouvindo aquele burburinho, teu coração começa a dar uma taquicardia. Respira, para tudo e fala com Deus. Dentro de você, na tua mente, conversa com Deus. Pede a Ele para te dar a harmonia que você precisa. Pede a Ele para serenar o ambiente. Pede a Ele para tapar os teus ouvidos, as agitações que estão em teu redor. Sentindo bem, pensando o bem e fazendo somente o bem, irradiando este bem, a gente está em contínua oração a Deus e ligado a Ele. É isso que Ele quer de nós, porque Ele sabe o de que nós precisamos. Evidentemente que isso é um objetivo ainda muito distante da nossa condição terrena, mas se constitui em um ideal que todos nós podemos alcançar. E ninguém chega a um lugar se não se sabe onde quer chegar, se não se tem uma meta estabelecida. É que nem Alice no País das Maravilhas, não é verdade? Aquela lição do coelho, né? Se você não sabe onde vai, qualquer caminho te serve. Então, nós precisamos, sim, colocar como um objetivo, como um ideal a ser alcançado, comungarmos constantemente com Deus, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Por isso, compreendendo o estímulo da prece, no momento em que o homem se dispõe a esquecer sua vida comum, procurando ligar-se discretamente a Deus, quer seja para agradecer ou para pedir o seu amparo e a sua proteção, Jesus ensinou que nós devemos orar em secreto, buscando nos elevar acima do lugar em que nós estejamos. Esse é o momento do eu e o Pai. Isso é entre eu e Deus. Existem várias músicas, existe uma música em especial que eu particularmente gosto muito, do Gilberto Gil, né? Onde ele ilustra qual é a nossa postura quando falarmos com Deus. E é interessante porque aquela música ele deve ter sido muito inspirado, porque é assim que a gente precisa se sentir, quando ele diz assim, quando falar com Deus, tenha a alma e o corpo nus. Né? A alma e o corpo nus, ou seja, nós nos desapegarmos de tudo que é terreno, de tudo que diz respeito à terra, né? Nós nos desapegarmos completamente para nos permitirmos nos ligar a Deus. Quem assim a entende e assim faz, se torna capaz de orar mentalmente até no meio da multidão, até em um ambiente conturbado, criando um canal para que os bons espíritos possam atendê-lo no momento. Então, não tem como a gente tem falado muito sobre essa questão da ansiedade, sobre essa questão da depressão, que todas as lições do Evangelho, elas nos dão receitas para que nós possamos combater a ansiedade e a depressão. Hoje em dia a gente quase não fica mais em fila de banco, né? Mas quando a gente vai para um atendimento público, um dia recentemente eu fui num lugar que era um atendimento, né, de saúde, uma UBS, como chamam, né? Fui levar uma amiga minha que estava precisando de um atendimento, e quando eu cheguei lá, eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas, era muita gente. E aí eu entrei, eu falei, nossa, nós vamos sair daqui não sei que horas, primeira coisa que eu pensei. Mas aí, na mesma hora, me veio na mente, esse ambiente precisa de elevação mental e não de reclamação. Já tem muita gente reclamando.
Aí nós identificamos tudo, eu fui verificar, minha amiga estava bem adoentada, né? Eu fui acompanhando, identificamos o local que nós precisávamos ficar, nos sentamos, eu me sentei, na mesma hora eu entrei em oração. Entrei em prece, pedi por todas aquelas pessoas, eu vi o tempo todo reclamação, porque está demorando muito para atender, porque esse serviço é um lixo, porque não sei o quê, e eu fui me envolvendo na oração, e meus ouvidos simplesmente se apagaram para aquela agitação toda que nós escutávamos. Quando eu acabei a prece, eu estava me sentindo tão bem, com meu coração tão cheio de amor, que eu olhava para as pessoas, eu tinha vontade de conversar com elas, saber qual é o problema de um, por que ela estava ali, sabe, envolver, sorrir, brincar, porque eu me senti muito leve. Porque é assim que a gente chama as energias boas para perto de nós. Porque no normal, meus amados, nós costumamos nos sintonizar com a agitação. Isso é coisa nossa, é coisa terrena, porque nós estamos aqui. Em vez de nós nos afastarmos e elevarmos o nosso pensamento, a gente sintoniza. Aí a gente entra naquele burburinho, naquelas reclamações e não colabora com nada. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não foi assim que ele nos ensinou a nos ligarmos a Deus. Então, quando nós entendemos que a oração nos liga, realmente cria um canal com a espiritualidade, né? Até no meio da multidão, até em um ambiente conturbado, os bons espíritos nos atendem. E Jesus deixa bem claro que a prece não vale pelas muitas palavras e pela repetição, mas pelo sentimento que a eleva, formando uma linha de luz até quem ela se dirige. Então, uma prece de um coração cheio de fé, cheio de amor, ela faz uma diferença enorme em nossas vidas. Um Pai Nosso, com compreensão dos sentidos das frases, sentindo as ideias que elas expressam, com a consciência do compromisso que assume com Deus, cada vez que a profere, eleva o que ora até o Pai, recebendo os benefícios e irradiando-os aos que estiverem no seu campo de ação. Nada nesse texto do Evangelho de Mateus e em nenhum outro dos evangelhos existe a ideia da prece paga, lembrem-se disso, que foi criada por homens preocupados com a vida material, embora se considerem discípulos de Jesus. Então, a beleza desse ensinamento do Cristo está justamente quando ele nos diz: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, no seu íntimo, vos dará a recompensa, tá? Porque Deus sabe o que nós precisamos e a gente não precisa de muitas palavras para sermos ouvidos por Ele. Basta colocarmos os nossos sentimentos verdadeiros. Certo, meus amados? É muito bonito, né? Então, a primeira qualidade da prece é que ela seja um ato íntimo. Isso é entre eu e Deus, né? A prece como ato de perdão, meus amados. A prece como ato de perdão. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, ele nos diz: quando vos aprestardes ou vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Tá? Parece assim um pouco rígido, né, quando Jesus falou essas palavras. Mas, na verdade, Jesus quis nos mostrar a lei de ação e reação. Simplesmente isso. Então, se eu estou pedindo a Deus, muitas vezes eu peço para Ele aliviar meu coração das dificuldades. Sendo que essas dificuldades, elas estão geralmente ligadas à nossa vida de relações.
né? As mágoas que a gente guarda no peito, os ressentimentos, os desejos de vingança, né? E isso tudo é um peso para nós. É um peso tão grande que nos leva à tristeza, que nos leva à desolação. E aí, às vezes, a gente lembra, nossa, eu vou orar para Deus aliviar minha alma. Mas como que Deus vai aliviar minha alma se ali eu mantenho aquele ressentimento, aquela mágoa? Então, é por isso que Jesus, nesse texto, ele impõe como condição para a prece o perdão a quem lhe fez algo que o desagradou, esclarecendo que o homem será perdoado na medida em que perdoa os outros. Esses, meus amados, são os grandes desafios da nossa vida, né? E Jesus também nos ensinou que nós precisamos nos reconciliar depressa com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho. Ninguém sabe a hora que será chamado para voltar para o plano espiritual, para voltar junto a Deus ou para morrer, como nós entendemos, né? Nós não sabemos. Então, para que guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar ódio, que é um lixo que nós não precisamos depositar em nosso íntimo. Então, a prece como um ato de perdão é um ato de caridade, inclusive. É um ato de caridade. É um ato de compreensão da imperfeição de quem ofende. Sabendo que, sendo também imperfeito, porque nós somos imperfeitos, todos nós, né? O ofendido também necessita do perdão alheio pelas suas ofensas a outros e pela infringência das leis divinas. Jesus, na sua magnanimidade, ele nos ensinou a compreendermos o outro, a entendermos que quando o outro comete um erro contra nós não sabemos o que fazemos, porque nós somos imperfeitos. E os mesmos impulsos que eu tenho, o outro também tem, é natural, porque nós estamos num processo de transformação moral. Então, quem não perdoa, não desculpa, se sente magoado, ferido, revoltado, são condições que lhe impedem de se ligar à espiritualidade maior. Porque para isso é necessário se desligar do mundo material, se sentir livre de maus sentimentos que criam más ideias. Vocês sabiam que tem gente que ora assim, né? Pede para Deus lhe perdoar, porque, por exemplo, a lição do Pai Nosso, ela é uma lição que nos leva, né, à necessidade do entendimento com o próximo, pede para Deus lhe perdoar e pede também para que Deus lhe ajude a perdoar os defeitos do outro, a perdoar a quem lhe ofendeu. E, no mesmo tempo, ele complementa, mas afasta essa pessoa de mim, não quero nunca mais lhe ver. Isso é perdão, meus amados? É a mesma coisa que nós dizermos para nós mesmos, né? Que aquela pessoa nunca vai ter oportunidade de se entender comigo, porque eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. E isso não é nos livrarmos do ressentimento, muito pelo contrário. Nós estamos alimentando ainda mais aquele ressentimento. E dentro das leis naturais da vida, o reencontro para o acerto, ele é necessário, seja agora ou seja numa outra existência. Nós haveremos de nos encontrar como marido e mulher, como pai e filho, mãe e filha, né? De alguma forma, Deus vai nos reunir novamente para que, pelas vias do amor, nós possamos entrar em entendimento. Porque, conforme está lá, na parábola do juízo final, nós não sairemos daqui até pagarmos o último ceitil, ou seja, até nos entendermos, até termos a condição de perdoarmos uns aos outros. Esta é uma razão pela qual muitos não conseguem sentir os benefícios da prece, porque ela não saiu de si mesmo, do seu interior conturbado. Continuam todos aqueles sentimentos depositados ali no seu coração. Então, como é que vai haver uma limpeza? Como é que eu vou conseguir me sentir mais leve? Então, no momento da oração, é indispensável se estar em um clima de esperança, de confiança, de certeza
do amor, da misericórdia de Deus, a fim de que um rastro de luz seja formado até a quem a prece é dirigida. Quando nós nos reencontramos hoje, no nosso encontro, no nosso acolhimento, nós pedimos a Deus, com nosso coração cheio de fé, cheio de amor, né? Que Jesus espalhasse vibrações, energias boas, harmonia em todos os lares. Em todos os lares. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos promover a harmonia e o entendimento dentro dos nossos lares. Nós precisamos perdoar aquele que nos faz sofrer porque ele ainda não sabe o que ele faz. Nós precisamos compreender, e nós que estamos aqui hoje, que estamos aprendendo a lição, temos a ciência de que podemos começar a nos transformar, promovendo um ambiente melhor dentro dos nossos lares, com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, como que a gente pode se sentir bem, se sentir em harmonia, se sentimentos negativos estão fervilhando dentro de nós mesmos, nos impedindo a formação de ideias positivas, atraindo os desencarnados, os irmãos do plano espiritual, que sentem e pensam da mesma maneira, sendo seus sentimentos negativos aumentados, porque nós sofremos influência uns dos outros. Assim como nós podemos influenciar negativamente alguém que convive ao meu lado, os irmãos do plano espiritual, que ainda estão numa condição mais inferior, eles se sintonizam conosco, eles absorvem os nossos sentimentos e eles potencializam esse sentimento. E quando eu percebo, a minha casa está um caos. É discussão para todo lado, é falta de entendimento, né? E nós vamos entrando num processo muito sério que nos afasta definitivamente uns dos outros. Então, é importante nós refletirmos. Estamos fazendo hoje o evangelho em nosso lar. Se nós fazemos o evangelho no lar, é porque nós queremos trazer Jesus e seus benfeitores espirituais para dentro da nossa casa. Então, para isso, nós precisamos vestir aquela túnica das bodas daquela parábola, aquela túnica que vai permitir que eu alivie o meu espírito das mágoas, dos ressentimentos e comece a promover o entendimento. E tem um outro detalhe. Aquela pessoa que ora somente com as palavras decoradas, mantendo-se com seus sentimentos de revolta, de raiva, de desânimo, de tristeza, de desesperança, não entendeu a função da prece e impede até a ajuda dos seus anjos guardiães que desejam auxiliá-lo. É um ato mecânico. Você está ali orando o Pai Nosso, mas você não está sentindo o Pai Nosso. Você não está percebendo as lições renovadoras que essa prece nos traz. Então, no momento da prece, nós precisamos nos esforçar para nos sentirmos calmos, relaxados, oferecendo o que temos de melhor dentro de nós. É condição da sua prece chegar ao plano espiritual mais elevado. Então, quando nós oramos com sentimento, não poucas vezes, nós nos emocionamos. Nos emocionamos profundamente, porque o nosso coração está se aliviando daquele peso, né? Daquele peso que faz com que nós nos curvemos diante da vida. E na medida que nós vamos ficando leves, né? Nós desaguamos. É a emoção do sentimento verdadeiro que nós estamos nutrindo naquele momento. Então, nesse contínuo exercício da oração, tantas vezes quantas sentir necessárias, as pessoas, vamos nós, aprendendo a eliminar os nossos maus sentimentos, eliminando o desenvolvimento dos bons e nos tornando cada vez mais capazes de perdoar e de amar.
E o homem verdadeiro, a mulher verdadeira, que realmente sente essa ligação com Deus, ela vai provar algo chamado merecimento. Porque Deus vai atender às nossas orações, porque Ele está vendo a nossa transformação, Ele está vendo a sinceridade das nossas solicitações. E desse modo, percebe-se que o exercício da prece, nas condições que Jesus deixou, auxilia também o progresso espiritual de quem adquire o hábito da oração. Por isso que disse Jesus, que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre a quem nos ofende. Porque perdoar facilita todos os benefícios da prece, incluindo esse de auxiliar o desenvolvimento das qualidades espirituais de cada espírito. É estarmos livres, realmente, de sentimentos que nos materializam, porque nós somos seres espirituais. E é somente assim que será permitido que alcemos esse voo, né, até Deus, até os ambientes mais elevados. Certo, meus amados? É muito bonita essa certeza que nós precisamos ter de que estamos ligados a Deus. Então, a prece é um ato de perdão. Outra qualidade da prece, ato de humildade, né? Maior desafio de todos nós, o ato de humildade. Como é que Jesus nos mostra essa qualidade da prece como ato de humildade? Nos contando uma parábola, né? O médico das almas, né? O nosso psicólogo, nosso professor, ele conta essa parábola. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ele nos fala assim: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. Aí ele conta: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Tá? Então, nessa parábola, nós observamos outra condição para a prece: chegar até Deus. A humildade que leva quem a possui, em maior ou menor grau, a reconhecer suas deficiências, suas limitações, pedindo, mas se colocando sob a vontade de Deus. A humildade, tá? Então, não é nós chegarmos com a arrogância de sabermos quem somos, de exaltarmos os nossos feitos, mas é nos colocarmos humildes diante de Deus. Porque o humilde, ele não perde tempo em observar as falhas alheias, porque ele está ocupado em fazer o melhor que lhe é possível. E ele reconhece a sabedoria e o amor do Pai. Confia nele. Trabalha no cumprimento de todos os seus deveres, sem se comparar aos outros, porque sabe que todos são iguais perante ele. E sem humildade, meus amigos, não se pode amar ao próximo, nem ser caridoso, porque é essa virtude que faz o homem se igualar aos demais, a não se sentir superior a ninguém. Cada um sabe de si.
Você sabe quais são as tuas qualidades. Deus também sabe. Nós não precisamos exaltar aos outros aquilo de bom que nós fazemos, porque isso é entre eu e Deus. Deus conhece a nossa natureza. Porque quando nós começamos a nos exaltar e humilhar os outros, automaticamente nós estamos nos afastando de Deus. Com o esforço de desenvolver a humildade em si, o homem vai eliminando o seu orgulho, vai se sentindo capaz de amar ao próximo como a si mesmo, usando de caridade para com todos. E é tão bom quando nós nos colocamos dentro dos limites ideais que nós somos. A gente passa a viver melhor, sem precisar da aprovação alheia, sem depender da vontade dos outros, porque nós estamos bem conosco mesmos. Esse é o objetivo. É esse autoencontro que nós promovemos quando nos reconhecemos pequenos diante da obra de Deus. Por isso que Lacordaire, ele afirma que sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis. Olha só, sem a humildade, nós nos enfeitamos de virtudes que nós não possuímos. E a prece agradável a Deus é que parte de um coração sem sentimentos negativos, com humildade, como a do publicano, e não com o orgulho do fariseu da parábola. Nós, os encarnados, na luta interna de corrigir as qualidades negativas que nós criamos dentro de nós, no decorrer desse processo da evolução, que está longe ainda de atingir o determinismo divino da perfeição, porque um dia todos nós seremos anjos, né? Nós já possuímos condições de, nos momentos da prece, sentirmos a humildade desabrochando e querendo crescer. Então, assim, no exercício da prece sincera, vinda do fundo do nosso coração, com fé, está o homem também desenvolvendo a humildade, adubando-a e aguando, para que essa pequenina virtude cresça e se desenvolva também nos outros momentos do viver, até que ela passe a fazer parte do nosso eu interior. O viver em um mundo de expiações e provas, como nós vivemos, propicia infinitas oportunidades de práticas evangélicas, ou seja, de praticarmos os ensinamentos de Jesus. Basta estarmos atentos em nossos propósitos, seguindo os ensinos do Cristo. Sede perfeitos e vigiai e orai. Todos os dias. Se nós fizermos esses pequeninos exercícios, nós começaremos a perceber a grande oportunidade que nos é dada em todos os momentos. E aí vem o querido Allan Kardec e ele faz um comentário, né, acerca desses ensinamentos de Jesus, quando ele diz que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhai em evidência, antes orai em secreto. Meus amados, a oração que parte de um coração sincero, de um coração humilde, ela atinge seus objetivos, estejamos nós aonde estivermos. Tem uma história que eu gosto muito, acho que eu até já contei para vocês, mas ela é uma oração que parte de um coração humilde e sincero, né? Então, conta-se que o seu Zé tinha um senhor muito humilde, que trabalhava numa roça, mas todo dia, antes de ir para o trabalho, né, ele era iletrado, analfabeto, né? Não sabia falar coisas bonitas na hora da oração. Na verdade, ele nem sabia as orações direito, porque não sabia ler, mas todos os dias, antes de ir para o trabalho, ele entrava na igreja,
tirava o chapéu amassado, velho, botava no peito e dizia: Jesus, eu sou o Zé. Todo dia ele fazia isso. Apenas isso. Entrava na igreja, tirava o chapéu da cabeça e dizia: Jesus, eu sou o Zé. E ia embora para o trabalho dele, né? E isso era um hábito que ele adquiriu. Lá um dia o Zé adoeceu, ficou doente e foi parar no hospital. As enfermeiras do hospital viam sempre, né, o Zé conversando com uma cadeira, que tinha uma cadeira vazia ao lado dele. Ninguém visitava o Zé, ninguém conhecia o Zé. E o Zé sempre conversando com aquela cadeira. Aí as pessoas pensavam: o Zé está louco, esse senhor está ficando doido, né? E aí passou o tempo, no momento de recuperação do Zé, uma enfermeira se aproximou dele e perguntou: Zé, com quem que tu conversa todos os dias? Ele dizia: mas você não está vendo esse homem sentado aqui, esse senhor? Mas que senhor, Zé? E ele falou: todo dia ele vem aqui, todo dia ele senta, me olha e chega e diz: Zé, eu sou Jesus. Na sua simplicidade, o Zé nos dá uma lição muito grandiosa de fé e prova que Jesus estava acompanhando a sua recuperação. Então, todo dia, assim como Zé chegava na igreja, quando ele estava doente, Jesus foi visitá-lo, né? Então, por isso que Jesus fala: não vos ponhai em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas, como Zé. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. E orai enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, Kardec ele vem nos lembrar das qualidades da prece e como é que nós podemos nos posicionar diante de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, o Kardec perguntou aos espíritos, né, qual é o objetivo da prece? E eles responderam que a prece é um ato de adoração. E a adoração, meus amigos, é uma lei natural da vida, a lei de adoração, né? Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as três coisas que eles nos propõem por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essas três coisas estão contidas na prece, na oração de Pai Nosso, né? Jesus começa louvando quando ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Isso é louvar, tá? E depois ele faz uma série de pedidos, nos colocando com humildade diante de Deus, para que nós possamos ser perdoados, para que nós possamos perdoar os nossos irmãos e, por fim, agradecer. Então, a prece ela não se constitui apenas de pedidos e mais pedidos. Não é nós nos colocarmos diante de Deus para pedir. E na medida que nós vamos aprendendo, na medida que nós vamos nos desenvolvendo, evoluindo, nós vamos descobrir que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E como a prece é louvor e agradecimentos, que quase sempre a gente esquece, né? Nós também precisamos elevar o Senhor, né? Elevar as qualidades maravilhosas e divinas e infinitas de Deus. E não podemos esquecer que nós sabemos que, na realidade, temos bem mais a louvar e agradecer do que a pedir. E nos lembrarmos sempre, meus amigos, que a prece é, antes de tudo, o momento mais íntimo e sublime de um filho e seu pai, que é Deus.
Que o Senhor esteja com vocês. Muito obrigada e uma boa noite a todos.